Dia, feliz sábado. Noto que hoje a ala jovem da igreja está num programa fora daqui, mas temos a igreja repleta para a honra e glória de Deus, para o louvor do seu nome. Que bom estarmos juntos, irmãos, amigos que estão conosco. Esta é uma igreja que tem a honra de receber sempre muitos amigos, muitas visitas, e eu queria saber hoje quais são os amigos, amigas que estão conosco hoje. Alguém está vindo pela primeira vez hoje aqui? Alguém? Olha, que bom, Deus te abençoe. Há mais alguém? Alguns que são amigos da Igreja Adventista que estão conosco, que vêm convidados pela Novo Tempo, rádio, televisão. Alguém que está vindo de repente pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, já várias vezes, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, irmão. Que Deus te abençoe. Há mais alguém? Louvado seja Deus pela presença de vocês, dos irmãos, dos amigos, dos membros da Igreja Adventista que são de outras congregações nossas em diferentes lugares e que estão aqui também. Sejam muito bem-vindos para este sábado festivo, que o Pai do Céu nos presenteou com um lindo dia. As previsões dizem que chove no fim da tarde, mas a chuva também será bem-vinda. Mas o tempo está de fato, eu saí ali fora e estava vendo que o tempo está de fato muito bonito, muito agradável, um sábado muito feliz. Eu queria começar de uma forma que eu nunca começo os meus sermões, mostrando um quadro para vocês. Pedi ao homem lá do som e da imagem que colocasse esse quadro. Vocês estão vendo o quadro aí, está sendo projetado. Alguém lembra que cena é esta? Ela ocupou um espaço prodigioso nos jornais, nas revistas, nas televisões, ainda nesse mês de agosto. É um quadro de um encontro em Roma entre jovens e o Papa Francisco. Lá, nesse encontro, o Papa se encontrou com uma moça chamada Ana, uma brasileira, e ela estava para esse encontro, ia falar algumas palavras para o Papa, e quando ela se aproximou, aqui ela está de costas, ela se aproximou do Papa, o Papa, sabendo que ela era brasileira, disse assim, quem é o melhor? Pelé ou Maradona? Lembram disso? E o Papa deu um largo sorriso, não é? Como bom argentino que ele é, e logicamente ele jamais diria que era o Pelé, mas ele também, pela função, não podia se comprometer. E ele não disse nada, ele apenas sorriu, deu um sorriso largo, e todo mundo entendeu. E essa foto e essa história passou pelo mundo inteiro nos últimos dias. Eu comecei com esta foto, pode tirá-la, porque essa é uma pergunta, irmãos, amigos que estão conosco, recorrente. Ela é formulada de uma forma um pouquinho diferente. As perguntas, quem é o melhor em determinada coisa e quem é o maior, são muito recorrentes, elas são muito parecidas, elas vão no mesmo caminho. Dentro do casamento, às vezes, se faz essa pergunta, ou não se faz, mas se quer fazer, não é? Quem é o maior? O homem ou a mulher? O marido ou a esposa? Quem é o maior? Quando nós vamos para os esportes, isso é muito comum. A briga de Pelé com Maradona, a briga de Romário com Pelé, né? A briga de Kaká com não sei quem. Você tem sempre uma discussão, e os jornalistas gostam muito disso. A minha filha está me vendo agora lá no NASP, aqui pela televisão do Iguatemi, e ela está estudando jornalismo, não é? E eu brinco com ela. Os jornalistas gostam de fazer uma encrencazinha, sabendo quem é o melhor, quem é o maior, e esse tipo de reportagem sempre rende muitas leituras, ou muitos likes, como alguns dizem, né? A grande verdade, irmãos, é que essa pergunta, quem é o maior, também foi formulada no ambiente da religião. Quem é o maior? Você está com a sua Bíblia aí? Eu pediria a gentileza de abri-la
em Mateus capítulo 18, versículo 1. Esse é o texto de hoje de manhã. É sobre esse texto que vamos estudar, aprender e caminhar. 18:1 diz assim: naquela hora, se é naquela hora é porque antes alguma coisa havia acontecido. Nós já vamos falar disso. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntaram: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Esta pergunta, quem é o maior no reino, irmãos? Nós não conseguimos captá-la, a sua profundidade. Na língua que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, a pergunta, na verdade, foi formulada um pouco diferente. É o que chamamos de comparativo superlativo. O que é isto? Os discípulos chegaram para Jesus e, na verdade, a pergunta foi feita assim: Jesus, todos nós somos grandes, todos nós temos condições, todos nós temos habilitação, todos nós temos formação, todos nós temos conhecimento, habilidade para sermos grandes no teu reino em alguma função que o Senhor determinar. Todavia, nós não queremos saber isso. Nós já sabemos que somos bons. Nós já sabemos que somos os campeões. Nós já sabemos que somos o Dream Team. Na verdade, nós queremos saber uma coisa. Dentre os maiores, quem é o maior? O cara. Foi isso que eles perguntaram. Por que eles fizeram isto? Você já ouviu falar em dor de cotovelo, não viu? Em inveja, em ciúme, em tantas coisas. Eles o fizeram por puro ciúme. Por quê? Eu provo isso na Bíblia. Quando você lê os capítulos anteriores ao 18, começando, por exemplo, do capítulo 14, há uma figura que está em proeminência. Há uma figura que tinha uma liderança nata, que era extrovertido, que era impetuoso, que era falador, que era muito capaz também. O nome dele você já sabe, era Pedro, um dos discípulos de Jesus. E Pedro, irmãos, se destaca nos capítulos anteriores ao 18, verso 1. Pedro se destaca, por exemplo, ele é o único que anda com Jesus por cima do quê? Do mar, em cima da água, contrariando a lei da gravidade. E Pedro olhou para os seus companheiros com um ar de orgulho e ao mesmo tempo de desprezo. Ele disse: olha eu aqui, olha como eu sou bom. Só eu e Jesus conseguimos andar sobre as águas. Vocês são uns coitados mesmo. É verdade que ele afundou. É verdade que ele afundou. Mas ele se destaca, ele é proeminente. Bom, mais tarde, Jesus conta uma parábola. E na parábola, os discípulos não entenderam. Quem é que toma a dianteira e diz: Senhor, explica-nos esta parábola? Não está bem clara. Quem foi? A Bíblia diz que foi Pedro. E então você vai para o capítulo 16. O capítulo 16 tem aquela célebre pergunta de Jesus. Ele faz uma pesquisa. Ele sente como estão as pessoas em relação a ele. E ele diz assim: me diga uma coisa, quem vocês têm ouvido que eu sou? O que as pessoas estão dizendo por aí sobre Jesus, sobre o meu ministério, sobre a minha pregação? Então, os discípulos disseram a alguns: olha, alguns dizem que você é Elias que reencarnou. Outros dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é isto ou aquilo. E começaram a colocar várias coisas. E então levanta-se o Pedrão, do alto da sua impetuosidade, e ele bate no peito e diz: eu sei quem você é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, irmãos, esta é uma confissão fantástica.
E Jesus olhou para ele e disse: você é muito feliz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E Pedro disse assim: eu sou objeto da revelação de Deus. Deus fala comigo, eu tenho contato direto com o céu. Vocês têm que me ouvir. Bom, e aí nós vamos para o capítulo 17. No capítulo 17, o que é que nós temos? Se você correr o olho na sua Bíblia, vai ver. Nós temos a transfiguração. O que é a transfiguração? Foi um momento em que a glória de Jesus irrompeu. Ele foi levado a um monte. E ali o Pai reafirmou com ele. Ele estava bem perto da morte, estava bem perto da cruz, estava bem perto da semana final do seu ministério. E ele está lá, e Deus comprova a messianidade de Jesus. E Deus motiva Jesus para ir para a cruz, para nos salvar. Um momento probante, um momento interessante, um momento decisivo da vida de Jesus. Quem é que Jesus leva para o Monte da Transfiguração com ele? Quem vai com ele? Pedro e João. De novo, a figura de Pedro é proeminente. Quando os discípulos somam tudo isto, esse ibope de Pedro alto, eles se preocupam. Porque todos queriam estar lá. Todos queriam participar do reino em algum cargo importante. Talvez primeiro-ministro do reino de Jesus. Eles não entendiam o reino. Eles achavam que era um reino terrestre em contraposição ao Império Romano, que os oprimia, que os escravizava, que lhes lançava pesados impostos. Eles resolveram então, irmãos, achar que Jesus ia implantar aqui um reino humano com armas, com força, um império, de fato. Ele tem tanto poder, ele consegue multiplicar os pães, o povo vem atrás dele. Nós podemos usar essa popularidade de Jesus e então implantar um reino aqui. Não era isso, eles estavam enganados. Todavia, a pergunta deles revela o que estava passando no coração. Jesus, quem é o maior no teu reino? Irmãos, cada vez que eu leio a Bíblia, eu percebo a psicologia perfeita de Jesus. Notem, o que vem a seguir, em nenhum momento o Senhor Jesus diz assim: Pedro é o maior, porque ele fala melhor, porque ele é o melhor orador, porque ele tem as respostas prontas, rápidas. João é o maior, porque João é talvez o mais sensível, e para governar tem que ter sensibilidade. Não, não. Judas, talvez, ele é o mais economista, mais financista, ele tem um mestrado em Harvard, um doutorado em Harvard na área de economia, ele pode ser ministro da Fazenda? Não. Jesus não coloca nomes. O que vem na resposta, irmãos, é desconcertante, mas é muito profundo, e agora chegou a hora de aplicar a minha vida e a sua vida. Qual foi a resposta de Jesus? Ele não diz quem é o maior, mas ele diz como o maior se comporta. E ele começa de imediato, no verso 2. O que diz o verso 2? Jesus não respondeu. Ele cria 3 cenas, 3 situações para dar a resposta. E a primeira está no verso 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a aonde? No meio deles. Aqui deve ser uma criança bem pequena. E ele diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Irmãos, foi desconcertante. Eles esperavam um nome e Jesus cria uma situação. Eles esperavam um endereço e Jesus cria algo para eles pensarem. E a criança vem para o meio, certamente Jesus a toma no colo, no meio dos discípulos. Que cena bonita! E Jesus diz: olha, se vocês não se tornam como esta criança, de modo algum vocês estarão no reino dos céus. Irmãos, por que será que Jesus trouxe uma criança? Há várias respostas, não é?
logo no verso seguinte, fala-se da humildade da criança. Normalmente as crianças são mais humildes do que nós, apesar de elas serem pecadoras também. Tem criança birrenta por aí. Todavia, ela é mais suscetível às coisas, não é? Então ele quis dizer, você para entrar no reino não deve estar perguntando quem é o maior, quem é o melhor. Você tem que ser humilde o suficiente para entrar lá. Mas eu diria que Jesus aqui está dando uma grande lição. A lição dele, além da lição da humildade, ele está dizendo para aquela gente o seguinte: amigos, na sociedade na qual nós vivemos, existem algumas pessoas que são as menos prováveis para entrar no reino. Menos prováveis. Quais eram elas? As mulheres eram menos prováveis. No conceito deles, as mulheres eram as menos prováveis para entrar no reino. E quem mais? As crianças, exatamente as crianças. E Jesus está dizendo o seguinte: os grandes, na verdade, são os pequenos. Os menos prováveis a entrar no reino são os que estarão lá. Por quê? Porque eles não têm orgulho. Porque eles são dependentes de Deus totalmente. Era difícil para aquela gente entender isso. É difícil para nós entendermos isso. Porque Jesus está dizendo: queres entrar no reino? Queres ser o maior no reino? Seja como uma criança, que na sociedade atual é a menos provável, a menos querida, a menos importante. Ninguém dá bola para uma criança. Eles achavam que era perder tempo parar e conversar com uma criança. Na nossa sociedade nós valorizamos isso, mas eles não. E então, irmãos, Jesus diz: aqui está uma criança, se vocês não ficarem como ela, dependentes de Deus, humildes e dependentes de Deus, nada vai acontecer. Vocês sequer irão, muito menos serão grandes. Ele estava aqui colocando a condição para entrar no reino. Bem, mas ele vai além, irmãos. Eu não vou me demorar muito aqui. Há uma segunda parte aqui da resposta. O que você tem na sequência? Se você tomar o capítulo 18 e for ao verso 18, verso 18, o que você vai encontrar? Você vai encontrar Jesus, verso 10, melhor dizendo, Jesus contando uma parábola. Que parábola é? 18:10. Que parábola é? A parábola da ovelha perdida, muito conhecida nossa, do pastor que tinha 99 ovelhas no aprisco, que foi buscar a ovelha perdida, e ele trabalha tanto que ele deixa as 99, vai buscar a ovelha perdida, com chuva, com frio, com tempestade, e ele busca a ovelha e ele atrás sobre os ombros e alegra-se com a ovelha que voltou. Por que Jesus contou essa história? O que ele está dizendo é o seguinte: numa segunda cena, a primeira cena é que para ser grande no reino, você precisa ser como uma criança, humilde e dependente de Deus. Mas a segunda cena, ele diz o seguinte: para ser grande no reino, você tem que ter o espírito do serviço, de buscar os perdidos. Ele está dizendo: vocês querem ser grandes? Deixa eles dizer, os grandes trabalham. Os grandes vão buscar as ovelhas, mas não só vão buscar, eles amam as ovelhas. Os grandes estão dispostos a dar a vida pelas ovelhas. Eles enfrentam tempestades, relâmpagos, trovões. Eles enfrentam intempéries para estar lá. Eles são dedicados a esse ministério do reino. Percebam? Jesus não diz quem é o maior, mas como o maior se comporta. Ele é humilde e dependente de Deus como uma criança, mas ele é um servidor como o pastor que vai buscar o quê? A ovelha perdida. Ele não está preocupado com os holofotes, ele não está preocupado com o glamour, ele não está preocupado com a fama, ele não está preocupado com o pedestal, ele não está preocupado com o púlpito, ele está preocupado: estou eu salvando gente, estou eu buscando gente. E então ele termina, irmãos. A Bíblia é muito rica. Você vai um pouco adiante ainda no capítulo 18, ele cria a terceira cena. E a terceira resposta também
sobre quem é o maior. A partir do verso 15, o que é que ele fala? Ele diz assim: se teu irmão pecar, vai e o quê? Repreende-o. Esse é um texto, irmãos, que nós precisamos aprender. Quando alguém erra, quando alguém peca, e nós percebemos, o que devemos fazer? Falar mal dele? Ir ao Facebook e detoná-lo? Contar para a comissão da igreja para que logo tomem providências para que seja excluído, disciplinado? Não. O texto aqui é muito claro. Se teu irmão pecar, vai, repreende-o em amor, entre ti e ele só. Ou seja, se o meu problema é com o pastor Y, eu devo ir e dizer: Y, temos que nos acertar. Ponto final. E então o texto diz assim: se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Que coisa maravilhosa. Mas o texto vai além, ele diz o verso 16: mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Presta atenção aqui no 1 ou 2. 1 ou 2. Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ou seja, se eu não conseguir, eu posso levar alguém comigo e dizer: me ajudem a resolver esse problema. Ok? E então vem o terceiro passo. E ele diz assim: se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Interessante isso aqui. O terceiro estágio é trazer para a igreja, que no seu corpo de governo, suas comissões, pode dizer o que fazer. É muito claro isto. E aí diz: se ele não obedecer, se ele for rebelde, nós vamos ter que removê-la, ok? Isto é triste, mas é a realidade, temos que fazê-lo. Vamos removê-lo. E Jesus aqui tem uma ironia fina. Uma ironia fina. Ele diz assim: se ele não ouvir, você faz o quê? Você considera gentil e publicano. Em outras palavras, você remove da igreja. E aí vem uma ironia fina. Alguém pode dizer: bom, então aqueles que nós excluímos da igreja, que nós removemos da igreja, a gente tem que esquecê-los mesmo, né? Porque eles agora são gentios, são publicanos, não são mais da nossa comunidade, não são mais da nossa igreja, não são mais dos salvos, não estão mais entre os 144 mil. E então nós temos que rejeitá-los. E o texto diz diferente. É uma ironia aqui. Considerar gentio e publicano é uma ironia de Jesus. A quem Jesus dedicou a maior parte do tempo do seu ministério? Aos gentios e publicanos. E primeiro aos publicanos, depois aos gentios. Nós damos na lição dessa semana, que ele dedicou um tempo a gente. Foi um pouco menos, por uma questão geográfica até. Todavia, irmãos, Deus continua amando essas pessoas. E nós temos que amá-las também. Então, irmãos, aqui Jesus dá um novo enfoque na quem é o maior. E aí, irmãos, você tem o verso 20 do capítulo 18 ainda. Um verso muito conhecido que a gente usa muito na quarta-feira, no culto de quarta-feira. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Nós sempre usamos esse verso para justificar a nossa falta na igreja. Chega na quarta-feira, eu fui criado na igreja, o irmão chega e diz assim: irmãos, nós somos poucos hoje aqui na igreja, né? Essa igreja aqui não tem muito esse problema, o pessoal vem na quarta-feira, né? Mas estão convidados a virem mais. Não é? Buscar a Deus. É o dia de oração. Então nós dizemos assim, tem pouca gente, nós dizemos assim: irmãos, nós estamos tão poucos hoje na igreja. Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que onde tiveram 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estaria no meio deles. Então nós temos 2 ou 3 aqui, está resolvido. Bom, isso pode ser aplicado. Mas essa é uma segunda ou terceira aplicação desse verso. A aplicação primária desse verso, irmãos, é exatamente o seguinte: 2 ou 3 reunidos em meu nome para promover o perdão. 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, para promover a concórdia. 2 ou 3 reunidos em meu nome para orar e pedir paz. Os pacificadores estão aqui. Então, eu posso relembrar com você. E aqui posso terminar a mensagem. Jesus já fez para mim. Eu apenas repeti o que Jesus fez. O pregador só repete o que a Bíblia diz. A Bíblia é clara. Quem é o maior no reino? Ele não tem nome. Pode colocar o seu e o meu. Desde que
cumpramos os requisitos de Jesus. Primeiro, ser humilde e desprovido do próprio eu, como crianças indefesas e dependentes. Humildade. Segundo, alguém que queira trabalhar, alguém que queira servir, alguém que queira dedicar a sua vida para buscar as ovelhas perdidas. E o terceiro ponto é, Jesus disse, o maior no reino é aquele que promove a paz entre os irmãos. É aquela que promove a concórdia entre os irmãos. É aquele que ora e trabalha pela paz da igreja. Que tal? Que tal? Não é essa receita que nós precisamos? Não é essa receita que eu preciso? Não é essa receita que você precisa? Que nós como cristãos precisamos? Se seguirmos isto, irmãos, o nosso casamento vai ser melhor. A nossa família será melhor. Nossa igreja será melhor. Nossa empresa será melhor. Nossa comunidade será melhor. Eu gosto muito de uma frase que eu não sei quem escreveu, eu não sei quem é o autor, mas eu fiz a minha tradução e fiz a minha versão. A frase diz assim, ou as frases dizem assim: as pequenas montanhas ou os pequenos outeiros humilham os vales até que eles se comparam com as grandes montanhas. E as grandes montanhas humilham os pequenos outeiros ou as pequenas montanhas até que elas se comparam com as estrelas. Qualquer grandeza nossa é muito pequena diante da grandeza de Deus. Quem é o maior? O maior é aquela que é dependente de Deus, submisso a Ele. O maior é o que trabalha para Deus. E o maior é o que promove o perdão de Deus. Nessa manhã, nós vamos ter uma música especial. Enquanto ouvimos essa música, pensemos: qual é o meu conceito de grandeza? Qual é o meu conceito de ser grande no reino? Estou eu para ser servido pelo reino ou estou servindo o reino? Minha oração é que eu seja grande nesta manhã. Grande, porque como uma criança estou dependente de Jesus. Grande, porque sob o impacto de Jesus eu tenho força para buscar as ovelhas perdidas, custe o que custar. Grande, porque eu sou um promotor da paz entre os irmãos. Ouça a música, depois eu quero orar com você. Hoje eu acordei e não havia ninguém ali. Como de costume eu saí, um novo dia pra enfrentar. Agradeci por tantas bênçãos, pela paz, pelo viver. Senhor, me abençoe, me acompanhe, amém. Uma hora se passou, na rotina mergulhei, a fazer sonhos, planos, como posso resolver? Um vazio eu senti, foi então que eu me lembrei de Jesus, eu me esqueci, mas Ele mesmo prometeu: eu vou com você até a história terminar.
pude ver o meu Jesus, nem percebi que anoiteceu, só vi o brilho do Senhor, que disse: eu vou com você até a história terminar. Eu prometi e vou cumprir, com minha mão vou lhe amparar, com meu amor vou encher a sua vida e transbordar. Mas volve os olhos para mim e grande paz vai encontrar. Eu vou com você até a história terminar. Eu prometi e vou cumprir, com minha mão vou lhe amparar, com meu amor vou encher a sua vida e transbordar. Mas volve os olhos para mim e grande paz vai encontrar. Amém. Querido Pai, nessa manhã nós entendemos que pela Tua palavra o Espírito Santo tem nos falado. Nós entendemos que no Teu reino os grandes são os humildes. Os grandes são aqueles que, como uma criança indefesa, colocam-se no colo de Jesus, se entregam e permitem que o Senhor faça uma obra na vida. Mas os grandes também são aqueles que se levantam para servir, que se sacrificam pela obra, que se sacrificam para buscar as ovelhas perdidas, aquelas pessoas que estão nesse mundo à procura de salvação. E os grandes são também aqueles que são pacificadores. São aqueles dos quais o Senhor disse: bem-aventurados os pacificadores. Ó Deus, nós estamos aqui como Teu povo, como Tua igreja. Nessa manhã nós temos tantas necessidades. Pode ser que alguém chegou aqui aflito ou aflita por algum problema. Talvez é um emprego que perdeu. Talvez é um problema de saúde em alguém da família. Talvez, meu Deus, é um pai ou uma mãe que estão desesperados por um filho que está tomando um caminho errado. Talvez é um casal cujo casamento está por um fio. Eles precisam tanto de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti. E essa hora que rogamos, que clamamos a Tua bênção sobre cada adorador aqui. Mas o nosso pedido ainda maior vai além destas coisas. Torna-nos grandes no Teu reino. Grandes no serviço, grandes no trabalho, grandes na humildade, grandes na pacificação. Humanamente isso é impossível. Isso só vem pela conversão. Que o Teu Espírito não nos dê sossego enquanto não nos submetermos a Ele. E agora, Senhor, despede-nos em Teu amor, em Tua graça. Dá-nos um sábado feliz e prepara-nos para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem um minutinho. A música final será em seguida. Vocês aguentam um pouquinho aqui à frente. Eu tenho um recado de 3, 4 minutos para a igreja. Queria convidar o pastor Ibson para vir à frente.
depois haverá alguém à porta para cumprimentá-los. Eu vou falar pouco. O pastor Ibson, além de ser um pastor dedicado, ele também é um amigo particular. E nós temos, nos últimos dias e meses, talvez, sofrido um pouco, irmãos. O coração, às vezes, está dolorido. Nós estamos muito preocupados com a saúde do Ibson. Vocês sabem do que eu estou falando. E como associação, nós tomamos uma resolução temporária, que o pastor Ibson descanse alguns dias. 30 dias, talvez 60 dias, vai depender dos médicos. Os médicos estão mandando na gente agora, né? E aí, irmãos, eu queria dizer que nós vamos dar uma espécie de férias para o Ibson, um tempo agora aqui, para que ele volte com tudo, termine o seu ano aqui. Ele já tem conversado com os irmãos sobre algumas perspectivas de chamado e etc. Deixamos isso para depois. Mas nesse momento o Ibson é o nosso pastor. E há momentos que o pastor cuida da ovelha. E há momentos que a ovelha tem que cuidar do pastor. E este é o caso. E nós queremos cuidar dele. Alguns de vocês têm conversado comigo, têm orado sobre isso, têm clamado. E essa semana eu me assentei com ele e de livre e espontânea vontade conversamos. E eu disse, Ibson, eu acho que o melhor é você descansar um pouco. Os problemas, a administração da igreja tem sempre seus problemas, sempre terá. E isto, como ele tem um problema neurológico, isto afeta ainda mais. Então, eu notei uma coisa interessante, né? Até corrigir ele ali atrás agora. Na segunda conversamos. E ele deu uma reacendida essa semana. Ele me ligou, e pastor, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu disse, te acalma, te acalma, te acalma. Eu conto com os médicos da igreja, são vários aqui, conto com os irmãos também, para forçarem o Ibson a parar. Ele, na verdade, não quer parar. Lá no fundo, ele não quer parar. Mas ele precisa parar. Alguns dias, não serão muitos dias, para voltar e temos a reta final do ano aqui. Então, irmãos, orem por ele. Nós, inicialmente, falamos em 30 ou 60 dias. Aí, nós vamos discutir essa semana esse período aí. Ou o que for necessário para que ele volte, assim, em condições físicas. Mentalmente ele está bem, é um problema físico, que possa, de fato... Ele é meio teimoso, meio alagoano, eu já conheço há muitos anos, né, essa figura. Então, ele vai ter dificuldades, e nós estamos fazendo tudo para ajudá-lo nesse sentido. E aí vocês me perguntam, mas e daí, pastor? E a igreja fica na mão de quem? Primeiro, ela fica na mão de Deus. Ele é o mais importante. Todavia, irmãos, nós precisamos de gente para nos ajudar os anciãos que estão trabalhando aqui, os líderes de departamento que estão trabalhando aqui. A igreja não vai parar o seu programa normal. Há o aniversário da igreja que vem na sequência, há uma porção de outros programas, seria CC e tudo mais. Nós não queremos que nada pare, que a igreja siga o que estava planejado, segue normal, para que o Ibson possa também descansar. Se ele sabe que não anda, ele fica nervoso. E aí nós vamos ter um homem doente. Nós não queremos um homem doente. Nós queremos alguém recuperado. Então, nós estamos trazendo temporariamente, é verdade, para ser o pivô aqui, para ser o pastor, na ausência do pastor Ibson nesses dias, o pastor que é o pastor ministerial da associação, o pastor João Cancela, vem aqui. Ele mudou o seu programa, o seu itinerário, uma porção de coisas para que ele estivesse aqui a maior parte dos cultos. Não vai estar em todos, mas na maior parte dos cultos. Aí há um quadro, eu queria que apresentasse, aí está. Aí estão os telefones. O primeiro telefone é do pastor João Cancela, se alguém quiser falar com ele. Então, agora, se você tiver uma emergência, um funeral, uma visita a alguém no hospital, qualquer coisa, irmãos, que vocês tenham que exija a presença de um pastor, aí está o telefone do pastor, ele seria o titular. Mas nós entendemos que esses homens são muito ocupados, a igreja é grande, há uma opção de coisas para fazer aqui. E então nós queremos reforçar o time. Nós convidamos também o Sandro, o pastor Sandro. O pastor Sandro foi pastor, atualmente está na área de educação, é o nosso vice-diretor do Camar, e ele é um sujeito que tem se dedicado a esta igreja, a esta obra, e ele vai estar ajudando a igreja também nesse período da ausência do pastor Ibson, não é? Sendo um servidor aqui.
dentro do programa de serviço da igreja, não é? Há um moço que está conosco aqui, que é o William. Onde é que está o William? Pastor William. É um jovem pastor, já pregou aqui. O William é um pastor que está trabalhando na área das escolas, visitando pais, dando estudo bíblico, reunindo pequenos grupos. O William vai estar também aqui, não é? E eu disse, William, você vai ficar na porta, você vai ver quem chega, visitantes, vai ver quem está recebendo visita, quem já está recebendo estudo bíblico, você vai delegar, você vai ser, junto com a Lúcia, alguém que organize a parte de estudo bíblico, junto com o pessoal da recepção, não é? Classe bíblica. E ele vai estar especialmente, irmãos, com os jovens. Os jovens me procuraram outro dia e eles pedem um pastor só para os jovens. Nós não podemos colocar um pastor só para os jovens, por razões administrativas e financeiras nesse momento. Todavia, o William está na área de escolas e no fim de semana, uma boa parte dos finais de semana, ele estará com os jovens. Já está acompanhando, então nós só estamos, digamos, oficializando esse apoio dele aí, não é? Ok? E trouxemos também um pregador, né? Pastor Ezequiel, gosta da pregação. O Ezequiel hoje está no Camar, saiu da rádio e está no Camar como um dos pastores, um dos professores de Bíblia lá. Ezequiel gosta do estudo da Bíblia, ele poderá nos ajudar aqui andando um programa de domingo à noite, de Apocalipse. Então o Ezequiel poderá ser uma ajuda aqui. Como todos eles têm as suas atividades, nós repartimos em vários para que o Cancela só coordene aí essa pequena associação que se formou no Iguatemi, né? Pequena missão, né? E, irmãos, quanto a eles, quero que vocês orem, que vocês apoiem. É temporário o trabalho deles aqui. O pastor da igreja é o Y, não houve nenhum voto, não é? O que nós só queremos é ajudar um companheiro. Temos a sensibilidade de ajudar. Vocês notaram nas últimas semanas a dificuldade que ele tem, às vezes, para chegar, para pregar. E ele tem feito um esforço, irmãos, sobre-humano. E nós reconhecemos isso, Y. E ele tem dito uma frase que é certa e errada ao mesmo tempo. Ele diz assim, pastor, dou minha vida pela igreja. Eu falei, mas é bom que você dê a vida vivo. Tá? Então, eu às vezes sou um pouquinho duro com ele. Eu brinco, mas é sério. Então, ele precisa parar. 2, 3 dias que ele parou, a gente já sentiu melhor. Se você parar 30 dias ou 60 dias que seja, nós vamos ter um pastor renovado aqui para fechar esse ano, não é? E depois, irmãos, há um pensamento de transferência no final desse ano, não é? Mas Deus está dirigindo e a igreja está cuidando disso. A igreja cuida dos seus pastores e os pastores cuidam da igreja. Essa é a ideia. Ok? Irmãos, enquanto o pessoal estiver cantando aqui, o pastor Cancela vai à porta para cumprimentar os irmãos e amigos aqui. E eu, pastor Y e os membros da comissão da igreja, saímos por esta porta, vamos à sala dos jovens. Eu terei uma breve reunião de comissão com vocês. Não se apavorem, vocês vão almoçar cedo ainda hoje, viu? Então, vocês podem cantar. Pastor, saímos por aqui. Deus abençoe a todos. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. Sua face eu verei. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços